Olá, vamos nesse vídeo fazer uma distinção básica, bem rápida, bem assim por cima, a respeito da distinção entre análise quantitativa, análise grafista ou análise de price action, né, que é visualizar o gráfico e encontrar alguns padrões, umas figuras formadas pelos candles, e também a análise técnica, que é a análise baseada em indicadores, que a gente insere aqui indicadores, vários tipos de indicadores, tendência, osciladores, volumes e etc. Então vamos primeiro ver o que vem a ser uma análise grafista. Uma análise grafista, como o nome já está dizendo, é analisar o gráfico. A gente pega aqui os candles, o gráfico está limpo dos candlesticks, e a gente precisa entender qual é a configuração, qual é o padrão formado pelos candles dentro do gráfico principal. Você percebe que temos uma configuração de padrão desse comportamento de preço. Veja aqui, a gente vê o preço subindo, ficando lateralizado, subindo novamente, lateralizando mais uma vez, subindo, lateralizando, subindo e lateralizando. Esse daqui é o caso do ativo da Ambev de 4 horas, e a gente tem claramente uma figura gráfica desenhada. Em cima dessa figura gráfica, você pode traçar, por exemplo, uma retração de Fibonacci e observar, tentar encontrar algum tipo de retração, tipo de alvo e etc. Então a gente analisa uma figura colocando os candles em conjuntos. Por exemplo, tá vendo que aqui a gente pode ter, deixa eu ver aqui um padrão ombro, cabeça, ombro, que é muito utilizado, mais específico. Pronto, olha aqui que interessante. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, você enxerga um padrão. E veja qual é esse padrão que a gente observa nele. Deixa eu pegar aqui um lápis. Você tem o seguinte, você percebe que aqui a gente tem algo como se fosse um ombro. Aqui nós temos uma cabeça e depois nós temos o outro ombro. Isso daqui é um padrão de um conjunto de candles, né, de uma figura gráfica que representa o ombro, cabeça, ombro. E depois uma tomada de decisão a partir de um certo ponto. Veja que aqui o preço decidiu continuar subindo nessa situação. Tá entendendo? Então, isso aqui é o tipo de análise grafista, né? A gente pega o gráfico e analisa como um todo, buscando alguns tipos de padrões e alguns tipos de comportamento. Com relação agora à análise técnica, vamos deixar a análise quantitativa por último. Com relação à análise técnica, a gente tem aqui uma quantidade de indicadores enormes, e a gente tem indicadores de tendência, osciladores e indicadores de volume. Basicamente são esses três tipos de indicadores. Os indicadores de tendência, o nome já está dizendo, eles tentam rastrear, tentam buscar tendência. E o mais conhecido, o indicador mais utilizado para a gente começar, principalmente os iniciantes, é o indicador de média móvel. A gente escolhe um período para a nossa média móvel, por exemplo, de 5 períodos aqui. Temos um método de aplicação dessa média móvel e temos também o preço que essa média está sendo aplicada. E aqui a gente pode usar o preço de fechamento, o preço mediano, tem o preço típico. Depende muito do objetivo. Vamos deixar aqui o preço close no fechamento e vamos aplicar. Pronto, aplicamos uma média móvel de 5 períodos e essa é a cara aqui e a cor dela. Vamos adicionar outra média móvel, tendência, move average. Vamos agora colocar 17 períodos, por exemplo, e mudar de cor. Vamos botar numa cor vermelha e pronto. Veja, com esse tipo de configuração de gráfico, de dois indicadores técnicos, a gente pode ter indicações de compras e vendas. Por exemplo, aqui houve um cruzamento das médias móveis. A de 5 com a 17 cruzou para cima, olha, cruzaram para cima as duas médias. Então, a gente pode entrar comprado aqui e veja que se a gente tivesse usado essa estratégia, deu bastante certo, o preço evoluiu para cima e a gente conseguiria ganhar, ter lucro nessa situação de trader de cruzamento de médias móveis aqui nesse ponto. A gente também tem, por exemplo, o caso de venda, olha, cruzou para baixo, olha o preço evoluindo para baixo. Tá vendo? Interessante. Então, isso aqui é um tipo de indicador técnico. Vamos adicionar agora um indicador técnico para o mercado lateralizado, ou seja, um oscilador. Vamos usar o IFR, que é um dos mais utilizados. Aqui o IFR em inglês é Relative Strength Index. Vamos colocar 7 períodos, deixar tudo do jeito que está, pronto. E agora a gente já pode usar esse indicador como auxiliar para sugerir vendas e compras. Toda vez que essa nossa linha, o indicador só tem uma linha, e duas principais regiões, olha, ou aqui embaixo, essa região abaixo de 30, ou acima de 70. E claro, a gente pode setar isso, pode alterar, se eu der 2 cliques aqui, eu posso vir aqui e mudar esses valores, 30, 70, eu posso botar aqui, por exemplo, 20 e aqui 80, depende do tipo de análise.
e da restrição que você quer impor ao seu tipo de trader. Mas deixando nesse valor, a gente tem como indicativo de compra o seguinte: quando os valores desse IFR ficam aqui embaixo, nessa região, é porque ele está indicando uma compra. Significa que o preço caiu demais. O preço caiu demais nesse candle e tudo indica que ele tende a subir a partir da indicação desse indicador, né, do IFR. Por exemplo, aqui, olha, o preço caiu muito, ficou sobrevendido no caso, caiu além da conta e depois desse valor ele começou a subir. Tá vendo que deu certo? Uma indicação boa. Olha aqui outra situação, ele caiu por aqui, né, chegou nessa região e depois começou a subir. Tá vendo? Pronto, isso aqui é para indicar a compra, né? Os valores do IFR aqui embaixo, abaixo de 30, indica a compra. Acima, no caso de 70, quando o IFR, essa linha azul, ficar acima de 70, a gente está numa região de sobrecompra, ou seja, sobrecomprado. Se a gente comprou além da conta, já compraram além da conta, tudo indica que o preço tende a cair logo em seguida. Então, regiões aqui indicam queda de preço, quando o IFR fica nessa situação. Tudo bem? Veja que nem sempre isso acontece. Quando o preço está em tendência, o comportamento disso é desrespeitado. Olha aqui, por exemplo, chegamos nessa situação, o preço subiu, ficou em tendência, depois começou a cair por aqui. Mas o indicador IFR precisa de bastante cuidado e ele é predominantemente utilizado quando o mercado está consolidado, lateralizado, está paralelo assim, lado a lado, não tem tendência. E claro, a gente tem que ajustar a nossa média, a nossa configuração aqui. Deixa eu dar 2 cliques no IFR, não estou conseguindo, então eu venho aqui, lista de indicadores e coloco IFR, propriedades. Eu tenho que mudar aqui o período, por exemplo, botar um período maior, 21 períodos. Isso aqui já ajuda a suavizar e oferecer melhores indicativos, por exemplo. Tá vendo aqui? Já indicou nessa região uma sobrecompra, ou seja, o preço aqui subiu demais. E veja que ele começou a cair logo em seguida. Pronto. Isso aqui certamente você já conhece, eu estou fazendo só uma revisão, só para a gente ter uma noção geral. Então, de estratégias utilizando gráficos, utilizando os padrões de candle e estratégias chamadas de técnicas, análise técnica, que é análise utilizando geralmente esses indicadores. E o que são análises quantitativas? As análises quantitativas fazem uso de tudo isso que a gente já falou. Faz uso tanto da figura, agora de um modo mais, não tão visual assim, não tão estético, de um modo mais analítico, mais numérico, mais estatístico. A gente considera uma figura, que é muito importante. A gente também faz uso desses indicadores e, além disso, a gente combina com métodos de estatística, métodos de matemática, métodos de machine learning, deep learning, ou seja, toda aquela composição das técnicas de inteligência artificial. Tudo isso a gente usa para tentar potencializar as nossas indicações, para tentar encontrar padrões latentes, para encontrar também ruídos do dados, filtrar ruídos, encontrar volatilidade, encontrar correlações e etc. Então, a análise quantitativa, ela faz uso de tudo que a gente tem de bom, né, das outras análises, e complementa com o uso da computação científica, da matemática e da estatística, né? Faz uma integração de tudo isso para potencializar a nossa tomada de decisão. A análise quantitativa é basicamente isso. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou mostrar uma análise que a gente pode fazer com relação ao nosso índice Bovespa. Até logo!